A história da World Wide Web. Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, falando um pouquinho aqui da história, né, da origem, de como começou o famoso www, né? Todo mundo inicialmente já quer aprender a ser um desenvolvedor web, né? Já quer fazer um site, quer sair fazer um site, quer saber como é que faz um sistema web, né? Mas tudo na vida a gente precisa saber a base da história, né? A base de como tudo funciona. Então, antes de a gente sair iniciando o que é um desenvolvimento web, a gente precisa conhecer alguns fundamentos básicos. E nada melhor como a história. Vamos começar pelo começo. Como que surgiu essa questão de desenvolvimento web, né? Páginas web em si, tá? Eu vou ser breve aqui, num descritivo, né? Onde fala aqui, ó, a World Wide Web, conhecida, né, como rede de alcance mundial, em português o famoso www, né? É um meio de comunicação global revolucionário que permite aos usuários ler, escrever, compartilhar informações através de computadores conectados à internet, né? Então, toda essa historinha começou com esse cara aqui, ó, Tim Berners-Lee, o criador da web, né? E Tim Berners-Lee, né, tudo começou ali em 1980. Tim Berners-Lee era um cientista, né, inglês, né, da Suíça, tá? E tudo tinha um propósito, né, um propósito de disseminar informação, tá? Então, imagina naquela época lá, 1980, né, pessoal? Como é que existia disseminação de informação? Então, tudo tinha uma origem, né, de científica para se fazer. Pô, hoje você tinha um cientista aqui, estava desenvolvendo um exemplo, né, uma questão lúdica aqui para falar, desenvolvendo um projeto de pesquisa. Como é que você lá na Suíça, por exemplo, conseguia compartilhar essa informação, essa pesquisa, esse conhecimento com uma pessoa em outro continente, lá no continente americano, né, nos Estados Unidos, enfim, como é que você conseguia compartilhar essa informação? Antigamente era tudo físico, né, livros físicos, né, revistas. Como é que você fazia? Imagina um cara pensou assim, poxa, eu precisava difundir, tornar essa revista, né, essa revista física, imagina numa revista virtual, né, onde todos de qualquer lugar do mundo conseguissem acessar a informação da minha pesquisa, do meu livro, em qualquer parte do mundo, sem eu ter que prestar fisicamente aquele livro. Seria fantástico, né? Então, começou com Tim Berners-Lee, né? Essa necessidade em que ele viu de difusão de informação. Então, esse cara falou assim, peraí, tá, mas para me transformar uma revista física, né, um livro físico, em algo digital, que é as páginas de internet hoje, o que ele precisava? Você precisava ter o quê? Como é que você vai converter o livro físico em digital? Como que é hoje? Todo mundo sabe que hoje é o quê? A gente tem o quê? Um web browser, né? O web browser é o quê? É o que renderiza pra gente a informação, né, da página. A página de internet é uma revista física, né, virtual, tá? É um livro. Ótimo, ele já tinha aqui esse carinha. Ele pensou, imagina o seguinte, eu já tenho aqui a minha pesquisa científica divulgada virtualmente, e aí eu posso fazer referências da minha pesquisa, do meu livro, do meu conteúdo, fazer referência a outras pesquisas de outros criadores, de outros livros, né? E como é que você, deste livro, poderia linkar a informação a um outro livro, a uma outra revista virtual? Daí surgiu a base das páginas HTML, né? Os links, né? Já viram? Para maiores informações, obter mais informações específicas, clique aqui. O clique aqui não te direciona para uma outra página web. Ou seja, ele conseguiu fazer com que você tivesse a união de conhecimentos, né, a um clique. Fantástico, né? Como se você estivesse numa biblioteca e pegasse um livro e não precisaria ir em outro estande buscar outro livro. Só que esse estande estava em outra biblioteca, em outro país, em outro continente, né? Então, mas vamos lá, para você acessar um livro virtual que estivesse em outro continente, como é que
você faria isso, né? Então, daí criou-se uma forma de se comunicar de uma biblioteca para outra. Estamos fazendo aqui um exemplo lúdico, tá, pessoal? Para a pessoa entender um pouquinho como é que funciona. E aí esse canal de comunicação, como você chegaria numa biblioteca, num livro para outro, criou-se o quê? O protocolo HTTP. Né? Então é através do protocolo HTTP que você, de uma página, consegue se comunicar com a outra. Né? E outro detalhe, como é que hoje a gente escreve um livro? Né? Você usa uma linguagem escrita, né? Manual. Mas e o livro virtual, que são as páginas web? Elas precisavam, para as pessoas escreverem mundialmente, de uma forma universal, nesse formato, nesse livro digital, precisa ter uma linguagem, né, em comum. Foi daí que criou-se o HTML, que é a linguagem de marcação, que a gente vai falar mais à frente um pouquinho do que se trata. Então esse cara aí conseguiu resolver essa necessidade de difusão, de compartilhamento de informação com a World Wide Web. E a World Wide Web hoje é o quê? É exatamente uma composição de ferramentas que permite a gente hoje fazer a navegação entre sites, que são os web browsers, a linguagem de marcação, que é o HTML, e o protocolo de comunicação que é o HTTP, que nos permite comunicar, né, uma página com a outra. Tá? Então, aqui só para complementar, está aqui uma exemplificação, né, visual da arquitetura da web. A gente tem aqui o cliente, né? Cliente somos nós, usuários, as máquinas físicas, né, com os web browsers instalados. Né? E nós temos os servidores. Os servidores é onde? É o quê? São as bibliotecas virtuais, é onde estão os livros, onde estão as páginas de internet. Tá? Então, uma analogia seria mais ou menos isso. Então, você como cliente, você está na sua máquina com o web browser aberto, independente do mundo que você esteja, do lugar do mundo, você está com sua plataforma de visualização do livro, que é a página. Né? E aí, quando você quer fazer uma requisição, eu quero consultar o livro tal, você usa o quê? Uma URL. A URL é o quê? É a identificação da onde aquele livro está. Por exemplo, www.wikipedia.com.br, por exemplo. A identificação daquele livro. Tá? Então, quando você requisita, essa requisição trafega pelo esse canal de comunicação HTTP, vai até onde a biblioteca virtual está, que é os servidores web, a gente vai falar isso em outras oportunidades, né? E verifica, servidor web, você tem uma página aí, wikipedia.com.br? Tenho. Tá aqui, vou te devolver essa informação. Trafega de volta via protocolo HTTP que está trafegando via rede, né? O famoso cabo de rede, a rede, né? Rede de computadores. Né? A internet é um cabo de rede. Só que é um cabo de rede que está ligado universalmente, né? Mundialmente, seja por Wi-Fi, mas enfim, é um cabo de rede, é uma conexão. Só que esse cabo de rede precisa de um protocolo, uma identificação, um canal para se trafegar requisições web. Né? E esse protocolo que gerencia esse tipo de transporte de informação é o HTTP. É assim que funciona. Beleza? Continuando, a gente cita o que é uma URL. Acabamos de falar um pouquinho. O URL está aqui, ó. Uniform Resource Locator. É um identificador único que oferece um método padronizado para recuperação e acesso a recursos na web. Tá? E quando a gente fala em recursos na web, não significa que é uma página da HTML, por exemplo. Tá? Quando você digita lá, esse exemplo fictício aqui, ó, que está aqui embaixo, www.meusite.com.br/música/rock/37.html. Provavelmente aqui nessa simulação, 37.html é um arquivo HTML que tem informações provavelmente relacionadas a músicas do âmbito de rock. Esse aqui é um exemplo fictício. Tá? E o que é o recurso aqui? O que você quer obter
obter de informação? Você quer obter a informação que o arquivo chamado 37.html. Isso é o recurso. A URL é o endereço inteiro que identifica aonde o recurso que você quer obter está. Só que o recurso aqui não precisa ser exatamente um arquivo HTML. O recurso poderia ser um manual de usuário.pdf, por exemplo. Poderia ser um outro tipo de arquivo que não seja HTML, um arquivo .php, um arquivo .aspx, não importa. Desde que seja algo que esteja no servidor web, né? Ou seja, na livraria, né? Na biblioteca virtual, e que o seu navegador web browser consiga renderizar. Então, a URL é isso, a identificação do recurso que você deseja obter. Ok? Vamos lá, seguindo então. E uma URL? Anatomia de uma URL. O que seria a anatomia de uma URL? A URL aqui de exemplo, ela é muito simplista, né? Simplista não, ela é muito complexa, na verdade. Tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a URL, a gente já sabe que é a identificação do recurso que você quer obter. Olha esse exemplo aqui, ó, da URL. http://www.meusite.com.br/música/cd.php interrogação ID igual 37 e comercial seção igual AB7 jogo da velha ou hashtag, né, para quem chama aí, o nome não importa, né? Hashtag detalhes. Gente do céu, o que é isso? O que significa toda essa URL? Dentro de uma URL é importante a gente entender que ela existem conceitos dentro de uma URL. Tá? Então, por exemplo, dentro de uma URL, nós temos a primeira coisa que nós chamamos de esquema. Né? O esquema dessa URL, neste exemplo em específico, é o HTTP dos pontos //. E o esquema é o que? É o que define o protocolo de comunicação utilizado para fazer a requisição, né? O tráfego daquela URL, daquela solicitação. Tá? Posteriormente ao esquema, numa URL nós temos o domínio. Né? Domínio é o que? É o nome, é a representatividade do negócio. Nesse caso aqui, o domínio aqui é o meusite.com.br. Isso é o domínio, é o que chama de domínio. Tá? Ok? Só que dentro do domínio, a gente tem que lembrar que dentro do domínio, ele também subdivide entre o nome do seu negócio, categoria e o país do site. Tá? Então, o domínio é meusite.com.br. Mas qual que é o nome do meu domínio em si? O nome do meu domínio é meu site apenas. E depois o .com. O que significa o .com dentro do meu domínio? Significa a categoria do que o meu domínio pertence, do que o meu nome pertence. Tá? Quando você vai contratar um domínio, um nome para o seu negócio, você pode definir a categorização. A categorização indica o que significa o seu tipo de negócio, vamos dizer assim, ou o que significa, vamos chamar assim, o seu livro, do que compete. Quando é .com, a gente tem aí questões comerciais. Você tem .edu, o edu é questões educacionais. Quando você tem um domínio onde a categoria é .gov, por exemplo, você sabe que aquele site, aquele domínio, contém informações governamentais. Tá? E por aí vai, tem vários tipos de categorias dentro de um domínio. E o .br, posteriormente, indica a origem, né, daquele livro, vamos dizer assim, do seu negócio, da sua página, do seu domínio. BR é Brasil, se for inglês, se eu não me engano, eu acho que é US, e por aí vai. Então, ou seja, dentro do domínio, você consegue ter várias informações a respeito do domínio em si. Você tem o nome, você sabe aquele tipo de categorização que o domínio pertence, e também a origem do país. Beleza? Posteriormente ao domínio, você tem um subdomínio, né, que é o www, que é o prefixo, né, que identifica uma subdivisão. Ah, professor, eu sempre vi que nunca vi outro tipo de sem ser www. Tudo que eu acesso é www.
Não, você se engana, né? Se engana. Vou dar um exemplo aqui, site da Microsoft, né? Sem querer fazer propagandas aqui. O site da Microsoft é www.microsoft.com, né? Mas, por exemplo, você já observou que quando você vai atender o suporte da Microsoft, eles têm um domínio, entre aspas, específico, que é suporte.microsoft.com, por exemplo. Né? Então, ou seja, o domínio principal é o www, mas você pode ter subdomínios. Né? O subdomínio www é o subdomínio principal. Mas quando você cria suporte. Alguma coisa, te indica, né? Pode te indicar um subdomínio, uma subcategorização do seu domínio principal. Tá bom? Em sequência, nós temos o que? Nós chamamos de porta. Né? O que é a porta? A porta é o 2.80, ou 2 pontos e uma numeração. Tá? E aí essa numeração significa, ali, vamos fazer de forma lúdica, né? Aonde está localizado ali o seu recurso. Tá? Por exemplo, imagine a seguinte analogia. Nós temos um hospital, uma escola, vou falar uma escola, tá? Uma escola. E você precisa saber a localização onde um aluno estuda, ok? E aí você pode falar assim, olha, um aluno estuda na escola X, ok? Você vai chegar na escola X. A escola X é como se fosse o domínio. Pronto, cheguei. Mas o aluno estuda nessa escola. Mas nessa escola você tem vários cursos, por exemplo. Várias salas. E agora? Aonde aquele aluno estuda? Aquele aluno estuda na escola X, nós já sabemos. Mas no curso Y, na sala específica. Ou seja, quando você quer falar a sala daquele aluno em específico, é como se fosse a identificação da porta. Porque no computador, quando você instala várias ferramentas, várias aplicações de computador, todas essas ferramentas, todos os aplicativos, eles compartilham da mesma estrutura física do computador. Mas internamente, eles são alocados em cada bloquinho, em cada salas ali, para serem identificada a sua instalação, para serem divididos, categorizados ali. Tá? E uma aplicação web, toda aplicação web por padrão, todos os servidores web, eles respondem à porta 80. Mais para frente a gente vai ver que a gente consegue subir várias aplicações em portas específicas. Tá bom? Então, em um domínio, ele também pode ter uma composição de porta. Tá? Isso é importante saber. Seguindo aqui, numa URL, nessa mesma URL de exemplo, nós temos um caminho, né? Um caminho ali pode ser uma pasta, uma categoria ou uma estrutura de arquivos, que é apenas uma questão de organização, tá? Apenas uma questão de organização, ok? Então, ou seja, dentro do meu domínio principal, eu tenho música, que dentro de música, teoricamente, eu vou colocar arquivos relacionados a músicas, né? Poderia ser áudios, eu vou ter um lugar no meu site que vai ter só arquivos de áudio para ser feito download, por exemplo. Poderia ter uma pasta chamada áudios, né? Uma pasta chamada letras, que vai ter só arquivos relacionados a letras musicais. É apenas uma questão de organização, tá? E o caminho aqui você pode ter vários caminhos, né? Barra música, barra letras, barra música, barra áudios, tá? Não tem limites, tá bom? Em seguida, a gente tem o arquivo, ou melhor dizendo, a gente tem o recurso propriamente dito, né? O recurso fim que você quer chegar. Nesse exemplo aqui dessa URL, o recurso que eu quero chegar é o arquivo chamado cd.php. É o arquivo final de destino que você deseja obter na sua solicitação. Poderia ser um arquivo chamado manual de usuário.pdf, tá? Poderia ser um arquivo de áudio.mp4, por exemplo, tá? O final é o que a gente chama de recurso, e aí é muito importante a gente entender essa situação.
Em seguida, uma URL pode ter parâmetros também. Pode ter, tá, pessoal? Isso não é obrigatório. O que seriam parâmetros? Seriam informações adicionais que você precisa enviar ou não para o seu recurso, tá? Às vezes o seu recurso necessita, no momento que ele for executado ou processado, ele precisa de informações parametrizadas para ele saber como lidar melhor. E aí a passagem de parâmetros, por exemplo, você primeiro passa com uma interrogação que define, após a definição do recurso, você cita aqui o caractere interrogação, que indica para o URL o seguinte: olha, a partir daqui, a partir da interrogação, eu tenho passagem de parâmetros para este recurso. E aí a passagem de parâmetros, ela é sempre o seguinte: você sempre passa o nome que você quer do parâmetro e o valor dele. Então, ou seja, aqui nesse exemplo o meu primeiro parâmetro chama ID. E qual é o valor de ID? 37. E para receber isso eu tenho um sinal de igual, que é um sinal, na verdade, de atribuição, não é de igualdade aqui, tá? O igual aqui, o caractere igual, significa atribuição. Então, a minha variável, né, o meu parâmetro chamado ID, tem o valor de 37. Ah, e se eu quiser passar mais parâmetros? Se eu quiser passar mais parâmetros, mais variáveis na minha URL, eu acrescento com o i comercial. Então, eu sei que depois do i comercial eu tenho um outro parâmetro chamado seção, e aí o nome pode ser o que quiser, tá, gente? Não tem problema, desde que não tenha caracteres especiais. Seção, e o valor dessa variável, desse parâmetro seção, é o valor AB7. Se eu tivesse aqui necessidade de passar mais um parâmetro, eu ia colocar o que aqui depois? Um outro i comercial, o nome do parâmetro, sinal de igualdade para identificar o valor daquele parâmetro e, posteriormente, o seu valor. Tá? O que vai acontecer? Para que serve isso? A gente vai ver mais para frente. Mas, basicamente, o recurso cd.php, quando ele for executado, eu consigo obter, dentro do recurso cd.php, as informações do valor de ID e o valor da seção. E a gente vai entender um pouco mais para frente como a gente utiliza isso, por que disso. Tá? Mas, basicamente, dá um exemplo lúdico. Vamos supor que você tem uma tela de login. Não é o caso, tá? Mas já dá para você fazer uma reflexão. Eu tenho uma tela de login, você digita o seu login e sua senha, para autenticar em um sistema qualquer. Como que essas informações são enviadas para o arquivo que vai processar e analisar se de fato aquelas informações que você digitou no campo de login e senha são válidas? Né? A sua tela, a sua página HTML de início, né, precisa enviar para o recurso que vai analisar essas informações de usuário e senha. Então, isso aqui pode ser uma das formas. Não é o caso, tá? É só um exemplo útil para vocês já irem imaginando o que pode ser. Posteriormente, eu tenho aqui o fragmento, né? Ou seção, ou trecho de uma página. Tá? O fragmento pode ser definido pelo hashtag aqui, ou jogo da velha, ou sharp, né? O caractere sharp, seguido de um nome qualquer, detalhes. O que vem a ser isso? Vou só dar uma explanação mais para frente, a gente vê em outros vídeos aqui, a gente vai trazer exemplos disso. Vocês já viram numa página, por exemplo, grande, que tem uma grande barra de rolagem, e às vezes você está lá em cima no topo da página, você tem uma informação assim, ó, clique aqui para obter mais informações, e quando você clica, não abre uma outra página, mas a barra de rolagem desce, o conteúdo do que você quer está lá embaixo. Isso é definido pela definição deste fragmento. Tá? É um exemplo funcional da utilização desse fragmento em uma URL. Beleza até por aí? Vamos seguindo então. A gente já definiu que a gente já desmembrou, né, uma URL. A gente já sabe que é uma URL, o propósito dela, a gente já desmembrou as possibilidades de composição de uma URL. Seguindo, a gente tem um conceito muito importante que é uma URI. URI, não é URL, hein? URI, Uniform Resource Identifier. Tá? Ou seja, a URI é uma sequência de caracteres que identifica um recurso físico abstrato na web. Mas isso não é uma URI? Não.
A URL é um tipo específico de URI. A URI é o quê? É uma sequência de caracteres que identificam um recurso físico ou abstrato. A URL é um tipo de URI. Então, o senhor quer dizer que tem outros tipos de URIs que identificam um recurso? Tem. Está aqui abaixo. Ó. Vocês já viram isso daqui? Ó? Mail to, um exemplo fictício, né? Mail to, @example.org. Isso é um URI. Chega a um recurso. Esse outro aqui, essa outra URI, ftp:/example.org/directory file. Isso é uma URI. A outra URI aqui, ó, telefone. Para quem já trabalhou com, por exemplo, com ferramentas de FTP, para acessar um diretório, um diretório de arquivos localizado em um outro servidor, como é que você chega? Como é que você acessa um diretório de arquivos localizado em um outro servidor? Você utiliza uma ferramenta de FTP, por exemplo, mas você precisa saber o endereço onde esse servidor físico está, né? E aí o endereço é o quê? FTP, blá blá blá, usando o protocolo FTP, que agora não é HTTP, tá vendo? Ó? Isso é um URI. Então, o URI é o que? É o que identifica a localização de um recurso. Mail to, o que faz esse Mail to para quem não sabe? Se você clica aqui em Mail to, ele vai tentar abrir uma ferramenta de envio de e-mail, que se tiver localmente na sua máquina, já configurado para o e-mail dessa pessoa. Esse aqui, ó, tel : se você clicar aqui, se você tiver algum, por exemplo, aplicativos mobile, se estiver acessando um site e tiver aqui, ó, entre em contato pelo telefone X. Esse endereço tel : é uma URI de identificação que vai acessar, vai localizar um dispositivo de telefone, por exemplo, do celular, e já vai abrir com o telefone digitado pronto para você chegar e executar a descagem, por exemplo. Tá? Então, ou seja, isso aqui também, tudo isso daqui, ó, é o que? É uma URI, que é o quê? Que é uma forma de você chegar, né, um conjunto de caracteres para você chegar a um recurso físico ou abstrato. Tá bom? Seguindo aqui, a gente fala aqui do universo, né, da história, voltando aí da história do HTML, a gente vai falar aqui um pouquinho específico do HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, né? Que é o protocolo de comunicação fundamental usado para intercâmbio e transferência de hiperdocumentos na www. Tá? Então, é esse protocolo que permite a comunicação entre você cliente e você servidor. A gente viu esse exemplo mais acima, né? Que os navegadores, né, utilizam, ou seja, o navegador precisa de um recurso que está localizado no servidor. E como é que ele manda essa solicitação? Olha, servidor, preciso desse recurso aqui. Você tem ou não tem? E o servidor devolve a informação. Então, o meio de comunicação é utilizando aí, né, o protocolo HTTP. Tá? Lembrando que esse protocolo ele permite o envio de informações HTML, imagens, vídeos e outros tipos de arquivos, como PDF, por exemplo. Tá? Esse é o canal de comunicação, tá? Que permite o tráfego desses tipos de informação. Tá? E aí, quando a gente tem uma estrutura HTTP, o que vai na estrutura de requisição? Né? O que vai de informação? Eu, que como cliente, estou no meu navegador, tentando acessar uma web página ou um recurso qualquer que está aqui no servidor. O que trafega no canal de comunicação HTTP? Que informações chegam para o servidor? Geralmente a gente tem de forma básica aqui um cabeçalho, com informações de parâmetros da requisição, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Posteriormente existe uma quebra de linha aqui, né, assim, uma identificação entre cabeçalho e o corpo da requisição, que são os dados adicionais enviados ao servidor. Tá? Nesse exemplo aqui fictício, o que a gente tem de cabeçalho na requisição? O que o meu web browser está enviando via HTTP para o servidor? Olha, eu estou aqui tentando fazer o acesso a um arquivo chamado login.php, estou te enviando uma comunicação utilizando o método POST com o protocolo HTTP 1.0. Vai também as informações de cliente, meu user agent, por exemplo, que essa requisição está sendo feita através do Mozilla 5.0, Firefox 27.0 da versão. Então, você tem um exemplo de cabeçalho, né? Então,
Todas as informações trafegam via HTTP para chegar para o servidor. O servidor precisa saber todos esses detalhes, e detalhes, tem mais detalhes aqui ainda, tá? No cabeçalho para ser enviados, para o servidor processar. Consequentemente, provavelmente isso daqui, ó, é uma tela de login e senha. Então, tá indo para o servidor também o quê? Os parâmetros, olha. Isso aqui de forma fictícia, obviamente. Qual que é o nome digitado aqui? É o valor Marcos. E qual outro parâmetro está sendo enviado? A senha. 1, 2, 3, 4. Senha fraca. É fictício, tá? Então, ou seja, isso é é a requisição. O seu web browser está enviando essas informações sendo trafegadas, que é um exemplo de uma tela de login e senha, onde o usuário digitou o campo usuário e o campo senha e pediu para logar, autenticar, enfim, uma simulação. Ele está enviando essas informações para o servidor. E o servidor vai receber todo esse tipo de informação e aí ele vai tomar as devidas providências, né? Provavelmente ele vai se conectar no banco de dados, né? Essa parte do PHP aqui de exemplo, vai obter as informações, vai conectar no banco de dados, verificar se o login e senha competem, para depois te devolver a informação, tá? E essa informação, ela vai ser devolvida, né? Também via protocolo HTTP, ou seja, o servidor vai pegar aquela informação, vai processar o arquivo PHP, por exemplo, vai analisar e vai te devolver uma resposta. Também pela estrutura HTTP. Então, ele processou e te devolveu. Você, cliente, vai receber essas informações também, ó, o cabeçalho também, com informações pertinentes àquela requisição processada. Por exemplo, tem aqui o status code, a gente vai ver o que significa o status code, né, depois em aulas futuras aí, tá? Mas basicamente o 200 aqui fala, o servidor está te falando que ele conseguiu processar a sua solicitação, ou seja, aquele arquivo login.php que você solicitou existe e você passou todas as informações necessárias para aquele recurso ser executado, tá? Ele vai te falar também o que ele está te devolvendo de informação, o tipo de informação, ele vai te falar, estou te devolvendo informação em formato text HTML, tá? O tamanho desse arquivo que eu estou te devolvendo e o corpo, obviamente dito, é um corpo em conteúdo HTML, tá? E o servidor precisa te devolver esse recurso em HTML, porque HTML é um dos formatos que o seu web browser consegue interpretar, tá? Dando sequência ao HTTP, nós temos aqui os tipos de conteúdo HTTP, né, que podem ser trafegados, tá? Então a gente tem conteúdos, igual eu falei assim, texto simples, que a gente chama de text/plain, tá? Nós temos conteúdos, obviamente, text HTML, né, ou seja, é o básico, né, que uma página web consegue renderizar, né, e o tipo de conteúdo que é trafegado nesse protocolo HTTP. Aqui os text XML, arquivos de imagem em GIF, né, JPEG, arquivos e zips, né? Então, assim, são os tipos de conteúdos que são passíveis de trafegar, tá bom? Essa é a estrutura do HTTP. E temos o HTTPS, né? O HTTPS simplesmente é um protocolo de transferência igual ao HTTP, porém com uma segurança embutida nele, né? É uma segurança, uma camada de segurança de criptografia SSL e TLS, né, que é implementado dentro da comunicação HTTP. De forma analógica, uma analogia, basicamente, esse conteúdo aqui que a gente mostrou sendo trafegado de usuário e senha, né, que no método HTTP ele fica bem visível, vamos dizer assim, é como se o HTTPS ele estivesse encriptando, né, criando uma criptografia para essas informações, né, para dificultar um pouco mais a questão de acesso indevido por hackers, enfim, né? É uma camada de segurança que é colocado ali na sua comunicação, tá? É por isso que lojas virtuais, bancos, sites comerciais, né, utilizam lá, quando você acessa lá em cima na URL, às vezes não é HTTP, às vezes ele muda para HTTPS, e aí segue o padrão da URL normal. Tá bom, pessoal? Consequentemente, vale ressaltar aqui que o HTML, né, é o Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto, né? Então, assim, isso aqui é o alicerce, é a base da World Wide Web, né?
é o que cria a padronização ali, né, do nossa estrutura de criação de páginas web, de livros web, né? Então, todo o conteúdo web, né, visualmente, ele é criado utilizando essa linguagem de marcação. Tá? Então, existe essa estrutura, essas regras de como se criar arquivos web, né? Então, todo site que você navega, ele está escrito, né, em formato HTML. Lembre-se, HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação. Em outras aulas a gente vai se aprofundar aí sobre essa estrutura. E adiantando, o HTML também, uma página web, né? Ela também pode ser incorporada ali, né, na sua composição com arquivos CSS, né, que são arquivos que vão dar a estilização visual para aquele código HTML, para a sua página, né, o que faz ficar colorido, né, ficar bonitinho o seu site, sua página web, né, é o CSS implementado dentro do HTML, né. E algumas regras de negócio, umas funcionalidades de validações também são utilizadas dentro do HTML, sendo incrementado ali com o JavaScript, tá? Que trazem uma interatividade, um dinamismo e algumas funcionalidades avançadas ali para a sua página HTML, que de forma nativa ela é estática, tá? Nós vamos ver isso em outras aulas aí, tá? Tem outros vídeos aí falando sobre isso aí, tá bom? Basicamente isso é a estrutura base da World Wide Web, tá? E ninguém tirou isso da cabeça, né? Então, para criar toda essa estrutura padronizada, lá na época, 1980, de Jim Berners-Lee, né, foi necessário criar uma organização que fizesse e respondesse pelo gerenciamento, né, dessa padronização de construção. Né? Nada saiu da cabeça e não sai da cabeça as melhorias sobre quando se tem uma melhoria sobre o HTML, uma melhoria sobre o CSS, alguma melhoria no JavaScript, ou alguma melhoria que o web browser precisa ser feito, ou alguma melhoria que tem que ser feita no protocolo de comunicação HTTP, isso não sai da cabeça, né? A OLEL de cada um. Existe uma organização, né, que gerencia esses padrões. E esses padrões são organizados pela W3C, tá? Que é a World Wide Web Consortium, okay? A famosa W3C, que inclusive é onde se reúne toda a documentação original da estrutura da World Wide Web. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje, do início aí da estruturação da World Wide Web. Tá bom? Abraço.